Agora você tem um pinto. Muito bom dia, eu sou o Sr. Lucy, o anfitrião desse canal, e o primeiro episódio de O Segredo na Ilha, a temporada spin-off do Ordem, acabou de chegar ao fim. E agora eu tô aqui pra conversar um pouco sobre o episódio, comentar alguns detalhes técnicos, até porque de Calamidade pra cá tiveram algumas mudanças, e vai ser bem da hora conversar sobre isso. Também vou comentar um pouco sobre os personagens, enfim, fica comigo que agora a gente vai abordar tudo isso e um pouquinho mais. Vambora! Vamos começar falando um pouquinho dos personagens, e eu preciso dizer que eu tô genuinamente surpreso com eles. Nenhum dos personagens é desinteressante, obviamente alguns são mais interessantes que outros, mas nenhum deles é um peso na história. Quando o grupo se separa, isso é, o Milo e o Olivier vão pra cidade, a Amelie e a Bárbara ficam na mansão, não tem nenhum momento que é entre aspas chatos por ter a transição de um grupo pro outro, justamente por todos os 4 personagens serem muito legais. Isso era algo que acontecia recorrentemente em Descongelação. Acontecia muito de em algum momento trocar pra um grupo que a gente não tá tão interessado assim de acompanhar. Eu real gostei de todos os personagens apresentados nesse episódio, tanto os principais quanto os NPCs, principalmente os NPCs. É bem legal ver como cada um tem a sua personalidade muito bem definida logo no começo. E olha, é bem difícil você conseguir apresentar um NPC legal que te ganhe logo na primeira sessão. E aqui o Selbit faz isso com um monte deles. Nossa, mas eu casquei o bico muitas vezes com a mãe dos irmãos e com o cara da malinha. Esses dois pra mim foram simplesmente sensacionais. Falando um pouquinho sobre os players agora, eu amei a escolha da Biamon pra participar do RPG. Pra mim ela deu uma revitalizada no Ordem no geral. Fazia muito tempo que a gente não tinha um player novo tão marcante. E ela é simplesmente fantástica. Eu amei a Amelie. As cenas que eu mais ri foram as cenas dela. E a dinâmica dela com o Olivier, o personagem do Goulart, funciona perfeitamente. Os dois têm muita química juntos e lembram um pouco o Rubens e o Baloo. É simplesmente muito bom ver eles se irritando. É incrível, é incrível. Eu amei o sotaque da Amelie e deu pra ver que a Biamon realmente se entregou na atuação, isso eu achei muito pica. Mas o Olivier me incomodou em alguns momentos muito específicos. O Goulart não é de RPG, então ele não está 100% ligado ao Olivier logo de cara, é normal. Mas não deixa de ser um pouco incômodo quando nas cenas de investigação é claramente o Goulart ali e não o Olivier. Obviamente isso passa com o tempo, como eu já falei, é normal. E na maioria do tempo o Goulart também entrega como Olivier. Eu gostei muito da cena dele pedindo pra mãe não colocar cebola na comida. É um detalhe muito pequeno, mas que deixa o personagem ainda mais vivo. Sobre a Gabi e o Matt não tem muito o que falar, os dois já jogam RPG há um tempo, então no quesito interpretação eles arrasam 100%. A Gabi rouba a cena em diversas vezes, eu adorei a forma que ela interpretou a Bárbara, adorei os detalhes nos diálogos, como por exemplo ela falando eu não sou velha ou fantasmas não existem. De novo, pequenos detalhes que deixam a história muito mais interessante. Gostei muito da Bárbara e todo esse mistério envolvendo a mãe dela, e com certeza a gente vai ter muito mais disso nas próximas sessões e eu tô genuinamente ansioso pra isso. O Milo, apesar da gente ter acompanhado muito ele nessa sessão, a gente não teve muita coisa dele em si, só um pequeno mistériozinho envolvendo o que talvez possa ser a mãe dele. A gente não sabe ao certo, mas é bem provável que seja isso. Saindo um pouco dos personagens e dos players, Cavalcante Bueno, o cara da malinha. Ele é um dos personagens que eu fielmente acredito que vai ter mais relevância no futuro. Até porque ele é associado à Imobiliária Fachada, que é basicamente a única coisa que linka essa temporada às outras, sem contar que ele tá na abertura junto dos protagonistas, o que não seria tão estranho assim se os pais dos irmãos também estivessem lá. Já que todos chegaram juntos, seria interessante ter todos eles juntos na abertura, não? Esse cara vai ser importante no futuro e nada me convence do contrário. Falando um pouco sobre a parte estética agora, o traço dessa temporada tá diferente das outras. Todo o traço dessa temporada lembra um pouco o traço do Orenjiro, mas se eu não me engano não é ele que tá fazendo essas ilustrações. Eu acho essa escolha interessante porque isso distancia muito o Segredo na Ilha do Ordem em si. E meu Deus, que produção! Se em Calamidade a gente já achava todas aquelas animaçõezinhas muito absurdas, como por exemplo a relíquia de energia mexendo pra todo lado, vibrando, nessa temporada aqui toda a equipe tá de parabéns. Simplesmente os personagens do tabuleirozinho, eles respiram. Não só isso, como eles se movem, a lanterna que eles ficam segurando mexe também, o cabelo de alguns personagens se move, e sem contar que a Noralma, que aparece lá pro final do episódio, o design dela só funcionaria se já tivesse esse elemento no RPG. Já que falamos da Noralma, o que foi esse final de episódio? As luzes piscando, o tabuleiro mexendo, a narração do Selbit, a expressão da Biamon, simplesmente
tudo casou perfeitamente. Quando o Selbit começa a narrar que a Amélie vai perdendo de 2 em 2 de sanidade a cada pergunta que ela responde errada, sério, o Selbit genuinamente conseguiu me deixar com medo. Simplesmente o design dela, toda a narração que antecede a entrada dela de fato é aterrorizante. As luzes piscando depois que a Biamon responde vazio, a narração do Selbit se tornando cada vez mais presente. É interessante ver como esse RPG ele vai de momentos bem leves a momentos extremamente tensos. Dá pra ver ali que o Selbit sabe o que tá fazendo. Minhas considerações finais a esse episódio é que eu acho esse RPG muito promissor. Acho que essa é a palavra certa. Ele tem possivelmente um dos melhores primeiros episódios de todo o Ordem. Ele realmente começou muito bem. Todas as ressalvas que eu tinha sobre talvez ter alguma coisinha errada aqui ou ali não aconteceram, e isso genuinamente me deixou muito feliz. Assim, possivelmente esse episódio deve ter tido mais de 5 horas e foram 5 horas muito gostosinhas de acompanhar. O tempo passou muito rápido, a investigação não é lenta e os personagens realmente param pra investigar, eles param pra conversar sobre o que eles acharam. Pode parecer algo besta ou algo bobo, mas isso nunca tinha acontecido antes no Ordem. Ver os personagens ali interagindo um com o outro, conversando sobre tudo que já tinham encontrado, foi genuinamente muito bom. Tem um clima de investigação muito interessante. Possivelmente essa é a mesa que os players engataram mais rápido dentro dos personagens. Se você levar em consideração que levou cerca de 8 episódios em Desconjuração até os players engatarem de fato nos personagens, ver isso acontecendo logo no primeiro episódio é algo mágico. Obviamente a gente ainda tem muita coisa pra ver, até porque o careca da abertura ainda nem apareceu, e eu tô realmente curioso pra ver até onde essa história vai ir. Mas bom, é basicamente isso que eu tenho pra falar. Considere se inscrever no canal caso tenha gostado do vídeo, e já comenta aí também o que foi que você achou desse episódio. Se você, assim como eu, se surpreendeu muito com o que viu, ou se você achava que poderia ser melhor. Enfim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau!